Na costa oeste da África do Sul, esconde-se um mundo implacável. A pouca chuva torna esta terra bastante desafiadora para as criaturas que a habitam. Durante 10 meses do ano, ela é um deserto. Mas todo ano, por um curto período, as chuvas trazem vida para uma abundância de espécies de plantas. E a terra se abre, revelando um tesouro selvagem, transformando-se de um deserto num oásis de flores. Esta é Namaqualand. Os reinos ocultos da África. Namaqualand, o deserto florido. Situada em uma ponta do Karoo, Namaqualand é um dos tesouros botânicos da África Austral. Com 440 mil quilômetros quadrados, é maior que o estado da Califórnia. Todo ano, Namaqualand vive 2 vidas. Durante a maior parte do ano, este semideserto oferece pouco sustento. Todas as espécies que aqui vivem são forçadas a atender suas necessidades com os recursos escassos que a região provê, adotando métodos de sobrevivência fascinantes para superar este ambiente hostil. É um reino estéril e árido. A sobrevivência é uma batalha constante para todas as espécies. Mas este é apenas um lado de Namaqualand. As chuvas de inverno despertam uma versão totalmente nova desta terra. Uma terra de abundâncias. Durante 2 meses, a região fica repleta de vida. E todos que batalharam durante o seco verão são recompensados. Ela se torna um refúgio, atendendo com generosidade todas as criaturas. Mas, tão rápido quanto se torna um oásis, ela volta a ser um deserto. E a luta pela sobrevivência continua por mais 10 meses. Estes são os 2 lados de Namaqualand. É verão.
E Namaqualand sofre com a seca. As temperaturas se mantêm acima de 40 graus Celsius. A terra está completamente ressecada. E ventos quentes levantam nuvens de poeira, tornando quase impossível que algo cresça aqui. Mas um animal específico se delicia na abundância de areia que Namaqualand tem a oferecer. O rei do subterrâneo. Ou, neste caso, a rainha. Passando a maior parte do tempo enterradas na areia, as serpentes da espécie Pseudaspis-cana são muito bem adaptadas para viver em condições de seca, como a de Namaqualand. Esta fêmea em particular é uma mãe. Comparada à maioria das serpentes desta espécie, ela tem uma família pequena. As fêmeas podem ter até 95 filhotes. Para eles, este tempo árido é uma oportunidade para crescer. Desde o momento em que nasceram, eles são independentes. Aos poucos, um a um, eles partem para se aventurar por conta própria. As marcas na sua pele desaparecerão com o tempo e em breve eles terão o mesmo tom que sua mãe. Estes bebês comerão pequenos lagartos até que estejam grandes o suficiente para começarem a caçar mamíferos. Sua mãe não tem mais nenhuma obrigação. Agora, ela deve focar em proteger a si mesma. Serpentes Pseudaspis-cana se enterram na areia para se abrigarem do calor implacável. Seu focinho angular e cabeça pequena permitem que ela afunde bem. Mas, quando quer se mover, ela precisa que o sol aqueça seu corpo de sangue frio. Antes que ela comece sua busca por um rato toupeira pelado distraído, ela experimenta as partículas químicas no ar, colocando sua língua bifurcada para fora. Isto a ajuda a decidir por qual caminho seguir na procura por uma presa. Mas também para evitar perigo potencial. Esta espécie de serpente não é venenosa e não tem muitas estratégias de defesa se uma ameaça se aproximar. Ela deve viver de forma cautelosa. Ela continua sua busca.
Emergindo de sua complexa rede de tocas subterrâneas, o rato toupeira pelado começa a sua procura por uma nova casa. Ele gosta de viver uma vida solitária. Mas alguns novos moradores começam a chegar à vizinhança. Então ele decidiu que era hora de construir uma nova casa em outro lugar. Tudo no seu corpo é desenhado para uma vida no subterrâneo. Seus dentes protuberantes lhe permitem cavar túneis pela terra. Sua pele elástica permite que ele se esgueire por tocas apertadas. E suas garras proeminentes o ajudam a mover a terra escavada para fora do seu caminho. Sua dieta diária é composta por grama, raízes e geófitas, plantas que sobrevivem ao verão se recolhendo em um bulbo sob solo. Mas elas são indefesas contra estes ladrões ceguetas. Depois de muito procurar, o rato toupeira encontrou um lugar adequado para montar seu lar e ele não perde tempo para começar a obra. Ele é profissional quando se trata de cavar e muito bem adaptado a este mundo de areia. Considerando seu pequeno tamanho de apenas 30 centímetros, suas casas subterrâneas são bastante grandes. Algumas tocas chegam a medir até 300 metros de comprimento. Com sua obra completa, o rato toupeira se recolhe à segurança do subsolo. Felizmente. Porque nas dunas, a serpente ainda está caçando. Mas estes não são os únicos ratos no seu menu. O rato da espécie Parotomys brandtsii só é encontrado na região sudoeste da África Austral, onde adaptou sua dieta e rotina para se encaixar na aridez de Namaqualand. Durante os longos meses de verão, os recursos são escassos. Por isso, grupos de ratos evoluíram para cooperarem de forma a garantirem sua sobrevivência. Estes ratos trabalham juntos para construir um sistema complexo de tocas. Cada estrutura pode ter até 20 entradas, permitindo que os membros da colônia escapem rapidamente caso algum perigo se aproxime. Diferentemente da maioria dos roedores, os ratos da espécie Parotomys brandtsii são diurnos. Eles precisam da segurança da luz do sol para evitarem seus predadores noturnos. Seu único alarme é um assobio característico que emitem quando se sentem ameaçados. Assim que os outros membros da colônia ouvem o alarme, mergulham nos túneis mais próximos. Durante a estação seca, estes animais sociais passam a maior parte do tempo sob o solo, evitando o calor sufocante. Mas eles precisam emergir ocasionalmente para se alimentarem.
Eles são exclusivamente herbívoros e comem principalmente suculentas e bulbos durante o verão e qualquer outro material vegetal que conseguirem encontrar. Todas as plantas daqui também se adaptaram para suportarem as condições adversas de Namaqualand. As raízes dos arbustos são profundas para conseguirem alcançar a umidade no solo. As suculentas acumulam água nas suas folhas e hastes. Mas, apesar de suas adaptações, elas são indefesas contra o rato. É o mês de maio. O inverno se aproxima. Com as temperaturas caindo, os ratos poderão passar mais tempo sobre o solo. E, em alguns meses, petiscos florais farão parte de suas dietas. Mas antes que qualquer animal possa começar seu banquete de primavera, as chuvas precisam chegar. A estéril terra seca aguarda pacientemente. Enfim, elas chegam. A maior parte das chuvas anuais de Namaqualand ocorre nos meses de junho e julho. A umidade é absorvida por toda a paisagem, permitindo que o deserto respire novamente. Depois das chuvas de inverno, a terra se transforma drasticamente. Ao norte de Namaqualand, o fluxo repentino de água é imediatamente notado. A cachoeira New Woodsville fica mais agressiva depois das chuvas de inverno. Uma naja cuspideira se banha ao sol. A chegada de vida nova proporcionará a ela muito mais oportunidades para se alimentar. A cachoeira funcionará como um refúgio para os animais da região pelos próximos 2 meses. Uma pausa bem-vinda na seca dos últimos 10 meses. As baixas temperaturas do inverno permitem que as plantas absorvam muito da umidade disponível. Depois de 10 meses, Namaqualand recomeça sua rotina anual de crescimento rápido, trazendo vida para a região. As flores desabrocham por todo o deserto, cobrindo a paisagem em um caleidoscópio de cores.
Toda a região se transforma em uma utopia, com flores tão lindas quanto excêntricas, pintando a terra. Estas plantas usam este tempo úmido para germinarem e espalharem suas sementes. Depois que a terra absorver toda a chuva, uma parte desta flora morrerá em poucas semanas. Então, estas sementes permanecerão dormentes no solo, esperando pelas chuvas do inverno seguinte. Quando o ciclo recomeçará. Algumas permanecem dormentes por anos, esperando pela quantidade de chuva correta para trazê-las de volta à vida. É necessário ter resiliência e paciência para sobreviver aqui. As estratégias das plantas não são o único aspecto intrigante da vida floral de Namaqualand. O número de espécies nesta região prova quão única ela realmente é. Impressionantes 3.800 espécies de plantas cobrem esta área na primavera. Quase 30% delas não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Namaqualand é realmente um refúgio incrível de biodiversidade. Embora as chuvas de inverno despertem a vida em Namaqualand, as flores também dependem de outros ajudantes para garantirem seu futuro. Seja do bico dos beija-flores, a língua das moscas, ou o pelo dos besouros. Todos os polinizadores têm um papel essencial na manutenção do jardim de Namaqualand. Se a chuva é o adubo, os polinizadores são os jardineiros. Há muito mais espécies de flores do que polinizadores. Por isso, todas as plantas competem para atrair insetos e pássaros, usando cores brilhantes e estampas chamativas. É uma corrida contra o tempo para estas flores, e só as mais atraentes sobrevivem. Carochinhas usam indicativos visuais como um guia para a polinização. Elas usam estas flores não somente como fonte de alimento, mas também como local de reprodução. E algumas flores evoluíram para tirar o máximo proveito disso. Várias marcas pretas, também conhecidas como marcas de besouro, podem ser vistas em algumas espécies de flores. Estas marcas são tanto engenhosas quanto enganosas. Estes besouros são atraídos para estas plantas específicas pela promessa de companheiros em potencial.
Depois de rolarem pelo pólen e não acharem os tais parceiros, as carochinhas já cumpriram seu papel. Seus inúmeros pelos corporais distribuem o pólen à medida que passam de flor em flor. Este foi o astuto método que estas flores desenvolveram para garantirem o seu futuro. Enquanto as carochinhas são capazes de polinizar qualquer flor que escolherem, outros insetos são mais específicos. As moscas da família Nemestrinida de Namaqualand só são capazes de polinizar plantas que comportam suas enormes línguas. Embora este apêndice não retrátil de 5 centímetros de comprimento pareça ser uma inconveniência, ele também traz grandes benefícios. Estas moscas são as únicas polinizadoras da flor da espécie Laperousia silenoides. A mosca e a flor coevoluíram, criando uma relação próxima do mutualismo. A mosca tem acesso garantido ao doce néctar na base da flor, que apenas ela alcança, enquanto a flor ganha um polinizador exclusivo e não precisa competir com outras plantas. Esta flor e esta mosca são encontradas somente na África do Sul. Embora as moscas tenham acesso privado a esta flor, polinizá-las é uma arte que exige algum tempo de aperfeiçoamento. Ter uma língua maior que o próprio corpo pode tornar as manobras um pouco mais difíceis. Enquanto as plantas e os polinizadores de Namaqualand evoluíram lado a lado, há uma relação que tem um impacto muito maior na paisagem do que qualquer outra. A gorteria difusa é uma espécie de flor comumente chamada de margarida de besouro. Esta espécie destaca-se das outras espécies de flores de Namaqualand por uma razão específica. Ao longo do tempo, ela se dividiu em 15 versões da mesma flor laranja. Mas todas as versões atraem a mesma criatura, a mosca Megapalpus nitidus. Quando as plantas evoluem em diferentes variações, geralmente é uma tentativa de atrair diversos polinizadores, aumentando suas chances de serem polinizadas. A extraordinária adaptação da gorteria é única porque não foi provocada por uma estratégia como esta. Neste caso, todas as diferentes versões são polinizadas pela mesma mosca, mas de formas diferentes. Uma versão específica da flor imita o corpo de uma mosca tão perfeitamente que muitas vezes o macho tenta copular com o ponto elevado nas pétalas. Ele fica completamente coberto de pólen e ajuda a polinizar outras margaridas como esta. Outra versão da gorteria adotou uma estratégia diferente. Quando a mosca pousa nesta flor, as pétalas se fecham, prendendo o inseto pela noite. Mas este não é um ato de predação. A flor só faz isso para que a mosca fique coberta de pólen durante a noite. As pétalas até mesmo têm cores mais escuras do lado de fora para que a mosca se aqueça mais rápido quando os primeiros raios da manhã chegarem.
A mosca não ganha apenas um lugar confortável e seguro para passar a noite, mas também ganha um café da manhã gratuito ao acordar. Estas flores compõem a maior parte do laranja da paisagem de Namaqualand. A mosca Megapalpus é o seu único polinizador. Então, se ela desaparecesse, uma boa parte do belo laranja de Namaqualand desapareceria também. O mês de setembro é uma época agitada no banquete de primavera e na polinização para os insetos de Namaqualand. E os outros animais não perdem tempo para aproveitarem da abundância. Garças vaqueiras oportunistas seguem rebanhos de antílopes, comendo os insetos que são perturbados pela andança destes animais. Os escorpiões também aparecem no menu. Mas seu veneno pode ser mortal. Felizmente, existe uma forma para as garças julgarem a toxicidade dos aracnídeos. Quanto maiores suas pinças, menos veneno eles têm. Por isso, as garças escolhem sua refeição com cuidado. Embora não sejam letais, estes petiscos podem beliscá-las. Assim que a garça encontra uma maneira confortável de segurá-lo, o engole inteiro. Seu estômago altamente ácido o digere então com facilidade. Pássaros não são capazes de carregarem peso extra quando comem. Do contrário, não seriam capazes de voar. Por isso, precisam digerir a refeição o mais rápido possível. Desta forma, eles ganham energia máxima com consequências mínimas. É uma época de abundância para todos. Os mamíferos maiores aproveitam a oportunidade para se reproduzirem. E seu esterco ajuda a fertilizar as flores, que nutrirão as novas plantas que surgirão até o fim da primavera. Algumas áreas de Namaqualand permanecem vivas durante todo o ano. O aloe aljava cresce numa época de abundância. Surpreendentemente, esta árvore não é, de fato, uma árvore, mas a matriarca máxima dos aloes. Plantas conhecidas por suas folhas carnudas em formato de rosáceas. No passado, o povo Bushman usava estas plantas para fazer aljavas para suas flechas, por isso o nome. Como todos os aloes, o aloe aljava é bem adaptado ao clima árido do semideserto. Sua haste fibrosa absorve a chuva irregular que cai durante o verão, enquanto uma fina camada de pó branco na sua casca reflete os potentes raios do sol.
As folhas carnudas acumulam a umidade e sua elevação impede que evapore. Como esta planta é um aloe que dá flor, ela precisa ser polinizada. Por isso, ela produz quantidades copiosas de néctar que poucos pássaros ou insetos conseguem recusar. Cerca de 100 quilômetros a sudeste dos campos de flores e das florestas estrangeiras, Namaqualand revela ainda mais uma paisagem. Trechos de pedrinhas brancas se espalham pelo chão do deserto. Apenas plantas anãs e suculentas crescem no solo salino destes campos de quartzo. Paisagens em miniatura, repletas de plantas em miniatura, perfeitamente adaptadas a este habitat. O bababouji, ou em português, bumbum de bebê, é uma suculenta encontrada apenas nos campos de quartzo de Namaqualand. Ela desenvolveu uma incrível estratégia de sobrevivência, que lhe permite chamar este lugar de lar. Para esconder-se de herbívoros famintos, ela se disfarça como uma das pedras brancas que a cercam. Se esconder à plena vista não é apenas para as plantas. Estas planícies rochosas abrigam animais muito específicos e incomuns, que muitas vezes passam batidos. Camuflado perfeitamente nos campos brancos quase transparentes, um grilo da espécie Acinipe deceptoria é o mestre dos disfarces. Tudo no seu corpo o mantém escondido nos campos de quartzo. Partes dele até parecem lascadas, imitando as falhas das pedras. Os pequenos pelos nas suas patas suavizam o contorno da sua sombra. Quando se sente ameaçado, ele pode achatar suas antenas para destacar seu formato de rocha. Ele é o maior imitador de Namaqualand. Vasculhando os campos rochosos em busca de grilos distraídos, a lacraia da espécie Scolopendra subspinipes usa velocidade e resistência como método de predação. Cobrindo grandes áreas em períodos curtos, ela torce para encontrar quase por acaso uma refeição em potencial. Ela é uma predadora voraz e atacará qualquer inseto ou animal menor que seu imenso corpo de 20 centímetros. Quando encontra um grilo machucado, ela o morde, injetando veneno em sua vítima e o come imediatamente. Diferentemente do seu parente,
O grilo da espécie Dictyophorus spumans evoluiu para lutar, em vez de se esconder. Ele consegue seu método de defesa comendo certas plantas que esta terra tem a oferecer. Alimentando-se principalmente de asclépias venenosas. Os grilos desta espécie ingerem toxinas que acumulam nas suas articulações. Quando ameaçados, eles liberam este veneno na forma de uma espuma letal. Este inseto impressionante exibe cores chamativas. É uma regra conhecida da natureza. Quanto mais chamativas as cores de um inseto são, mais venenoso ele é. Ele forrageia pelas flores de Namaqualand sem medo de ser comido. Mas, caso ele seja, o tolo predador pagará caro. Mas nem todas as adaptações de defesa precisam de veneno. Assim como o grilo mestre do disfarce, a Quersobius signatus se mantém longe do perigo, se escondendo. Atravessar vagarosamente a paisagem de Namaqualand demora um tempo incrivelmente longo para esta pequena moradora da região. Com menos de 9 centímetros, esta é a menor espécie de tartaruga da Terra. Seu casco achatado de cor marrom acinzentado permite que ela se esconda perfeitamente, camuflando-se contra as fendas rochosas. Nos verões quentes, ela se alimenta de suculentas carnudas. Na primavera, ela é recompensada com abundantes iguarias florais. Ela não se contém. Estas flores não estarão aqui por muito tempo. A tartaruga se farta nos petiscos que só aparecem uma vez por ano. Como tantas outras espécies em Namaqualand, ela não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do planeta. Juntamente com tantas outras criaturas endêmicas, a Quersobius signatus é adaptada para prosperar neste ambiente específico. Diversas espécies em Namaqualand desenvolveram adaptações por gerações para que pudessem viver neste bioma. Aqui, a primavera traz uma das transformações naturais mais magníficas que existem no mundo. De deserto a oásis, em um curto período a cada ano. A existência polarizada da paisagem comprova as habilidades da natureza de se transformar
e se adaptar. Nesta terra de fome e de abundância.